Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Jorge Soros e o Alex Soros, o filho dele, né? Ontem a gente deu a notícia que eles vieram aqui, ou foi anteontem, há poucos dias atrás, a gente deu a notícia de que o filho do Soros esteve aqui no Brasil, conversando com Haddad, conversando com Lula, não trouxe solução para problema nenhum, mas deixou muito claro quem é que está manipulando o pessoal aqui no Brasil. Por que o Alexandre de Moraes se sente tão à vontade de bater com Elon Musk, bater no Trump, bater nos Estados Unidos? Porque ele está sendo incentivado pela elite aristocrática socialista da Europa, o Alex Soros, o Jorge Soros, dinheiro grande lá da Europa que está incentivando esse pessoal aqui. O Lula e o Alexandre de Moraes estão virando heróis para o pessoal anti-Trump lá na Europa e até na esquerda americana também, né? O problema é que o Brasil não tem nada a ganhar com isso, porque né, esse pessoal quer que o Lula bata no Trump, que o Alexandre de Moraes bata no Trump, mas a verdade é que vão perder essa guerra, o Brasil vai se ferrar e não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. E agora o Trump parece que se deu conta de quem é que está se levantando contra ele, é essa turminha do Jorge Soros, né? Não só lá nos Estados Unidos, através do financiamento lá dos democratas, de protestos e não sei o que lá, mas também aqui no Brasil, na Europa, em outros lugares. É esse pessoal, essa elite aristocrática socialista é que está brigando contra o Trump e, sem dúvida nenhuma, contra o Bolsonaro aqui no Brasil também. É a mesma turma, é o mesmo problema. Esse pessoal tinha um mundo funcionando muito direitinho, eles conseguiam mandar tudo, inventaram esse troço de democracia, mas era só uma casquinha de democracia, porque como eles controlavam o fluxo de informação da televisão, o povo obedecia a televisão, pronto. A gente brinca aqui com o pessoal parece que está jogando o joguinho da democracia, mas na verdade está só obedecendo eles mesmo. Agora, com essa nova direita que está surgindo, isso virou uma ameaça para esse pessoal. Pô, agora não dá mais, está complicado, né? E aí o Trump ameaçou o Jorge Soros e o Alex Soros com a Lei Rico. Vamos entender o que quer dizer isso aí. A Lei Rico é a lei contra essa coisa aqui, ó. Racketeer Influenced and Corruption Organizations. É uma lei contra a corrupção e organização criminosa fazendo coação de pessoas, fazendo extorsão de pessoas no país. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pastor Peter, investigado de calcinha, velho negro sem dente do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o que o Trump disse aqui é o seguinte: essa lei é uma lei aprovada em 1970, justamente para contra a questão de máfias e grupos mafiosos mundiais. Máfia é um fenômeno que sempre existiu e existe ainda no mundo inteiro. Tem máfias na Rússia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Itália, tem máfia em tudo quanto é lugar, né? E as maiores máfias são chamadas de governo, né? E quando é que você entra nessa lei Rico? Né? Você entra nessa lei Rico se você cometeu pelo menos 2 atos de extorsão de uma lista de 35 crimes, 27 crimes federais e outros 8 crimes estaduais, em um período de 10 anos. Então, se você cometer 2 crimes nessa lista de crimes que está descrita ali, você entra nessa lei, né? E o que é o problema de você entrar nessa lei? É que você tem a prisão preventiva. Lembra, em todo o sistema jurídico no mundo inteiro, a prisão só pode acontecer depois que você for condenado pelos crimes que você cometeu. Então, se você cometer esses crimes aqui, você vai ter um processo legal, coisa e tal. Mas se o crime que você cometeu for classificado na lei Rico, você pode ser preso imediatamente e todos os seus bens serão confiscados para, supostamente, a indenização do Estado pelas atividades que você cometeu. Então, você perde todos os seus bens e você é preso imediatamente. Aí depois vai seguir o processo normal. Se lá na frente você for considerado inocente, aí eles te devolvem tudo, entendeu? A única coisa que tem do Rico, essa história, a lei Rico é isso. Normalmente você teria que fazer todo o processo e só seria preso ou perderia os seus bens se você for culpado lá na frente. Mas a lei Rico é justamente para evitar mafiosos, então como o mafioso tem muito poder e coisa e tal, já prende de uma vez, já tira todo o dinheiro do cara de uma vez, porque daí acaba com a influência dele e daí ele vai ser julgado pela justiça, né? Se ele for absolvido, ele recebe de volta. E aí o Trump está ameaçando o Jorge Soros e o Alex Soros com base nessa lei Rico aqui sobre organizações criminosas, né? O presidente americano chama o pai e filho filantropos da esquerda, né? Dá dinheiro para a esquerda só, né? De lunáticos, psicopatas e os acusa de apoiar protestos violentos. O que, vamos combinar que é verdade, né?
Então tá aqui, ó, Jorge Soros e seus filho radical, da esquerda radical, ele não falou o nome dele, mas certamente é o Alex Soros, devem ser processados dentro da lei Rico, por causa do apoio deles a protestos violentos e muito mais. Em todos os Estados Unidos da América, e nós não vamos permitir que esses lunáticos rasguem a América mais do que isso, né? Não vamos dar chance para eles para respirarem e serem livres. Soros e seus grupos de psicopatas causaram grande dano ao país. Isso inclui o seu maluco amigo da costa oeste, né? Ele está falando do Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que está querendo se cacifar para ser o candidato da oposição ano que vem, né? Tenha cuidado, estamos observando. Obrigado por sua atenção nesse assunto. Esse aqui já virou um meme do próprio Trump, né? Obrigado por sua atenção nesse assunto. Ele encerra todos os tweets com isso daqui. Então, o que ele deve... Ele não falou que vai fazer nada. Ele disse que eles deveriam ser processados pela Rico, né? Lá nos Estados Unidos, o advogado-geral da União, lá deles, lá, em tese, tem independência funcional. O Trump não manda no advogado-geral da União. Mas é lógico que isso aqui é um recado para ele, né? Acho que é ela, na verdade, né? Ela é a Pam Bondi, que é a advogada-geral dos Estados Unidos, né? Então ela é ligada ao Trump, foi indicada pelo Trump, coisa e tal. Então, ou seja, ele está mandando um recado aqui para ela que eles deveriam ser processados com o Rico. Então, primeira coisa, tem que ver se realmente tem evidência deles terem praticado um daqueles crimes que colocam você na lei Rico, né? Tem que cometer pelo menos 2 atos de um desses 35 crimes aqui, 27 crimes federais ou 8 crimes estaduais, num período de 10 anos. Então eles certamente vão dar uma olhada. Não sei, tem evidência de que eles fizeram isso? A gente não sabe. Agora, se tiver 2 crimes nessa lista de crimes aqui do Alex Soros e do Jorge Soros, eles podem ser colocados na Rico. E aí, quando é colocado na Rico, que eles falam que é a advogada-geral dos Estados Unidos, que coloca alguém, que faz o indiciamento de alguém dentro da Rico, tem a opção de fazer uma ordem de restrição pré-julgamento, ou seja, pode mandar prender o cara já. A ideia é justamente para atacar mafiosos, né? O mafioso é um cara perigoso, um cara rico, então supostamente ele vai conseguir influenciar pessoas ou evitar o julgamento dele. Então você prendendo o cara e cortando todo o dinheiro dele, ele não tem como fazer isso, e aí o julgamento aconteceria sem interferência da atividade mafiosa que está acontecendo aqui. Então ela pode optar por fazer uma detenção pré-julgamento, ou então pegar todos os ativos do acusado e prevenir a transferência de qualquer propriedade, bem como requerer que o defendente coloque um bonde, né, uma fiança, antes do julgamento. Então, assim, tem uma série de opções que ela pode fazer. Ou seja, isso que é o Rico. O que é o Rico? É poder prender o cara já. O que o Trump está ameaçando pro Alex Soros e o Jorge Soros é botar os caras na cadeia imediatamente e tirar todos os bens dele, como bloquear, né? Não é tirar totalmente, é bloquear até o final do julgamento o dinheiro deles todos, né? Bom, eu não sei se o Trump vai fazer isso, mas eu acho que o Trump está ligado no que está acontecendo. A visão dele da coisa é a mesma visão que eu estou tendo, que eu vi quando chegou essa turminha aqui, ó. Cadê? Não, tá aqui, ó. O Alex Soros esteve aqui no Brasil e conversou com o Haddad, conversou com todo mundo, tem a entrevista dele aqui na Folha. Tentativa do Trump de desestabilizar o governo Lula vai sair pela culatra, né? Disse o Alex Soros e coisa e tal. Mas o que ele falou aqui, a gente fez um vídeo sobre isso, que é basicamente que aconteceria o efeito Canadá aqui no Brasil, que a gente já viu que não vai acontecer aqui, né? Mas o ponto importante dessa visita do Alex Soros aqui no Brasil é que deixou muito claro quem é que está por trás dessa macheza toda do Alexandre de Moraes e essa macheza toda do Lula. Esse pessoal está sendo patrocinado pelo Jorge Soros, pela turma da esquerda, da aristocracia esquerdista europeia, né? Aí que eles estão, né, nessa brincadeira toda, fudendo o Brasil completamente, mas lá para a Europa estão achando lindo. Isso, Lula, briga com o Trump mesmo, Lula. O Trump fez a mesma leitura do caso que eu fiz aqui para vocês. Isso mostrou a ligação das coisas. Quem está brigando, e não é só aqui no Brasil não, como eu falei para vocês, os democratas lá nos Estados Unidos, é lógico, estão brigando muito com o Trump. Quem é que botou o processo contra o Trump lá nos Estados Unidos? Quem é que está bancando o processo contra Bolsonaro aqui no Brasil? Exatamente, o Trump juntou as pedrinhas ali, juntou as pecinhas, ligou o A com o B aqui e pronto, chegou na conclusão do cara. Isso aqui vai dar em alguma coisa? Pode ser que não. Pode ser que seja só uma ameaça do Trump aqui, porque ele está dizendo que eles deveriam ser acusados dentro da lei Rico, né? Então pode ser que não, deveria, eu acho que deveria, eu acho que eles fizeram a coisa errada. Agora, a Pam Bondi vai dar uma olhada e vai ver que se tem alguma evidência disso, né? Como eu falei, a lei ela exige que tenha
2 atos de atividade criminosa dentro de determinados crimes lá, tudo crime ligado à máfia, tá? Lavagem de dinheiro, não sei o que lá, um monte de coisa de crime ligado à máfia, extorsão, sequestro, não sei o que lá. Se tiver 2 crimes que possam ser imputados para esse pessoal, já pode pedir a prisão deles imediata dentro da lei Rico, e basta, quem define isso é a Pambonde, né? De novo, isso vai para a justiça? Vai para a justiça depois. Eles são imediatamente presos, perdem o dinheiro já. Vai para a justiça depois. Se eles forem absolvidos na justiça, aí devolve-se tudo para eles. Quer dizer, perder no sentido de ficar bloqueado o dinheiro, né? Eles não podem movimentar o dinheiro. Sem dúvida alguma, é uma ameaça bastante séria isso aqui do Trump, né? Uma ameaça bastante séria para eles. Pode ser que seja só uma ameaça, só um aviso, beleza, sem problema nenhum. Ou pode ser que o Trump realmente haja em cima disso. Se ele detectar que quem está por trás dessa história toda é mesmo o George Soros, meu amigo, coitado do Jorginho. O Jorginho vai ter problema. E, de novo, eu acho isso aqui um ato de violência estatal muito forte. Não concordo com esse tipo de coisa. Mas a verdade é que se for realmente o George Soros que está fazendo isso, que fez isso com o Trump, que tentou prender o Trump lá nos Estados Unidos, que está tentando prender o Trump aqui no Brasil, está forçando as cordinhas para prender esse pessoal, né, para atrapalhar a direita aqui no Brasil, então é resposta de violência com violência, estamos no 0 a 0, meu amigo. Enfim, é isso daí. Será que vai dar George Soros na cadeia, meu amigo? E o Trump tem uns aliados do George Soros aqui no Brasil, hein? Aqui, ó, dá pra botar uma turma aqui como partícipe desse crime do George Soros. Dá pra botar no Rico também, ó, o Haddad, teve um monte, a Marina Silva, teve um monte de gente aí recebendo o Alex Soros aqui no Brasil, feliz da vida. Sabe aquele pessoal que fala, não, soberania, soberania, não podemos entregar o Brasil para os Estados Unidos, Soros, pega aqui, Soros, o Brasil, toma para você o Brasil, Soros. É a soberania desse povo, né? A soberania desse povo é obedecer o George Soros e o Xi Jinping, né? Enfim, vamos ver no que vai dar isso daqui.